Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor, os que estão aqui nessa equipe de produção da live, aqueles que estão nos assistindo pelo programa de rádio. Hoje, com certeza, eu vou ler bastante, porque eu tenho algumas perguntas. E eu estou me colocando esta noite, não somente na qualidade de pastor, mas de cidadão. E eu quero falar por aqueles que não têm voz. Eu quero emprestar a minha voz para essas pessoas, para que, quem sabe, eu possa representá-los através da mensagem que eu vou trazer hoje. A gente precisa compreender, meus queridos ouvintes do programa de rádio, e os queridos ouvintes que eu sei que estão em casa de outras denominações me ouvindo, a gente precisa compreender que uma igreja ou um membro de uma igreja, aquele que se intitula servo do Deus vivo, não está de maneira nenhuma esquecido e nem é de maneira alguma depreciado por Deus. Então, creia que Deus está te ouvindo e te vendo agora. E mantenha a sua fé em alta, em ação, confiando em Deus, porque Deus certamente ainda tem algo a dizer. Amém? Eu quero orar por todos agora, neste momento. Agradecer pelo público do programa de rádio, da Rádio Peperi. Obrigado, meu querido amigo Adilson Baldiceira aí, que nos oportunizou com esta porta, utilizando este veículo de comunicação para disseminar a palavra de Deus nas regiões onde esta rádio produz alcance. Que Deus venha iluminar esta família, este grupo Baldiceira. Que Deus venha descer sua misericórdia, graça e favor sobre este particular amigo. Quero também agradecer a Deus por todos os ouvintes que estão me ouvindo agora e dizer que o pastor Alexandre, ele não é um quebrador de leis. Somos amigos do policiamento, somos amigos de todas as pessoas. Meu coração tem uma inclinação muito ponderada a qualquer manifestação, seja de fé ou ideológica, aonde nosso Deus não seja glorificado. Sou muito reticente quanto a qualquer informação, a qualquer movimento em que o meu Deus venha sofrer prejuízo ou a sua obra. Então, eu sou favorável à obra do Senhor e velo pelas Sagradas Escrituras. É óbvio que eu tenho algumas perguntas para fazer, mas essa pergunta eu já quero deixar isto claro, que é a minha opinião, e ela não é e nem será direcionada a nenhum homem em particular, de qualquer que seja a camada que ele se encontre. É apenas uma pergunta que é a pergunta de muitos que eu atendo. Então é apenas uma pergunta que eu vou deixar ela flutuando no ar. E aquele que puder responder positivamente, na mesma proporção e grau que estou falando, educadamente, que venha nos dar essas respostas, porque não são as respostas que regem o mundo, são as perguntas. Toda resposta é fruto de uma pergunta. Então eu tenho algumas perguntas para fazer. A primeira pergunta para fazer, eu tenho que fazer isso antes de pregar, porque eu não quero associar por enquanto. A primeira pergunta que eu tenho para fazer, respectiva ao fechamento das igrejas, é:
Porque no dia 26/3/2020, através do decreto 10.292, publicado em Diário Oficial, nós estamos ali escalonados com as lotéricas, hospitais, como entidade essencial pelas atividades que nós gerenciamos, que nós produzimos. Por que eu digo atividade essencial? Porque eu não acredito que haja um psicólogo, advogado ou qualquer outro meio que trate de tantos problemas diferentes no mesmo ofício do que um pastor. Porque nós sabemos que o advogado gira com processos judiciais, o policiamento com suas atividades, o hospital com suas atividades, enfim. Mas nós atendemos pessoas com todos os tipos de problema. Na maioria das vezes, quando não querem se matar, quando o filho não está nas drogas, quando o casamento não está indo bem, quando as finanças não vão bem, quando está para morrer, ou quando já morreu. São muitas coisas, é depressão, é doença física realmente, é doença espiritual, é doença psicossomática, e a gente tem que tratar da psique para curar o soma. Para quem não sabe, soma é corpo, então psicossomas são doenças que elas atuam no corpo através de um processo errado de pensamento, onde pessoas começam a introjetar pensamentos suicidas, depressivos, ou assumem uma posição de fuga. Então, em março de 2020, isso entra como atividade essencial e, por incrível que pareça, basicamente um ano depois, nós descemos um pouco, pelo que eu vejo, nós descemos um pouco e agora nos encontramos na mesma escala dos bares. E eu gostaria de saber como isso pôde acontecer. Sabemos que o decreto já foi derrubado, um outro decreto já saiu, e aí eu vejo uma facilidade de derrubar e construir decretos, que se nós pudéssemos usar esta facilidade para promover o crescimento, o avanço e o progresso de todas as camadas de nossa sociedade, nós estaríamos fazendo história. Então você tem uma pergunta que eu vou fazer aqui, porque me fizeram essa pergunta, e a pergunta é: quem paga a conta? Porque eu vou dormir como pastor e acordo sem igreja. A igreja está fechada, não só eu, mas eu não quero unir a minha fala, meus queridos rádio ouvintes, com a fala dos outros pastores. Eu não sei se alguém concorda com a minha visão e não quer envolver ninguém. Isso é apenas uma pergunta de cidadão. Isso é uma pergunta de um cidadão, agora, são miguelistino. De como que nós podemos melhorar essas atitudes. Por exemplo, de você, de uma hora para outra, fecha um estabelecimento sem levar em consideração as implicações financeiras desse estabelecimento. Como é que nós podemos melhorar isso? Porque a minha preocupação é apenas essa. Há muitas empresas, há muitos comércios que estão fechando as portas definitivamente por causa de um mau planejamento exatamente nesta área. Porque dizer fecha é uma coisa muito simples, mas as dívidas, elas estão geradas já. É como um filho, você não tem como interromper uma gestação, a não ser que seja pelo aborto, no caso comercial, a falência. E nós não queremos abortar a nossa sociedade. Nós não queremos isso. Nós queremos aqui, eu quero oferecer meu ponto de vista, de que se isso for se estender para os comércios a partir de março, pensem primeiro em avisá-los com 30 dias ou 60 dias, porque eles vão fazer menos compras, eles vão gerar menos boletos e eles vão ficar numa certa zona segura. Porque há muitas igrejas, no caso da igreja, que nós não temos uma tributação que é gerada pelo município ou pelo estado.
ela acontece em sistema de coleta, onde as pessoas voluntariamente dizimam ou ofertam. E quando alguém coloca um decreto que eu me senti ofendido, eu tenho que falar isso no programa de rádio. Eu me senti ofendido como um pastor de ter a nossa atividade na mesma escala dos bares. Agora vamos para uma matemática pastoral, porque eu não creio que tinha um pastor nessa reunião para tomar essa decisão. Qual é, eu quero me respondam, é mais uma pergunta apenas uma pergunta doce que eu vou fazer aqui, com todo respeito e amor. Uma atividade essencial pode deixar de ser essencial? Então podemos fechar hospitais, lotéricas e todas as outras coisas, porque nós temos um direito legal, e esse direito legal foi derrubado e ninguém perguntou a nossa opinião sobre isso. Estou falando como cidadão. Se foi derrubado este decreto essencial, fico perguntando como cidadão o que mais não pode acontecer da noite para o dia. Quais são os outros decretos evasivos que podemos sofrer apenas por um mau planejamento? Porque quando vamos realizar um decreto, temos que pensar nas consequências desse novo decreto. E as consequências para o comércio é a falência, a demissão. Traz uma série de implicações. E para aquele que é menos assistido financeiramente, fica pior, e eu estou aqui falando por eles agora. Porque vamos olhar aqui, a igreja, normalmente, ela funciona 8 dias por mês. E de cada dia do mês, ela funciona 1h30. Então nós temos aí em 30 dias, numa matemática simples, 10 horas e 40 minutos de culto. E eu quero perguntar qual é o perigo que uma igreja poderia oferecer numa visão de contaminação, funcionando em 30 dias apenas 10 horas e 40 minutos, com pessoas que já chegam de banho tomado e já são higienizadas na porta. Eu não consigo compreender. São 10 horas e 40 no espaço de 30 dias, uma igreja não atende todos os dias, ela não está lotada todos os dias. Então nós tínhamos uma escala de 30%, 50%, 75%, de acordo com a zona onde a pandemia alcançou sua agravante. Mas isso já não vale mais, porque alguém discutiu que isso não era uma boa ideia, era melhor tirar esse decreto e fazer um outro. E nesse outro decreto, eu vejo o quanto nós precisamos clamar a Deus. Porque o profeta Isaías, ele disse no capítulo 10, versículo 1 e 2. Deixa eu ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Eu já estou começando a pregar agora. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo da viúva sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Não poderão fazer nada, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Glórias a Deus por isso. Esse decreto, ele não é uma indireta. Eu não sou um pastor de indireta, eu não sou um pastor agressivo, eu não sou um pastor evasivo, eu não sou um pastor, invasivo. Eu sou um pastor pacífico, de verdade. Mas eu tenho um respaldo bíblico para dizer que o que são leis injustas? A justiça e a injustiça, elas deveriam trabalhar a justiça numa esfera onde ela não fizesse distinção entre uma classe ou outra classe, entre uma pessoa e outra, ou beneficiar o transgressor em detrimento do inocente, ou vice-versa. Mas quando fala de uma lei que foi criada, e essa lei não é bem justa, eu não sei se isso não se aplicaria às igrejas desse nosso Brasil. Por quê? Porque se nós formos fazer a matemática simples que o pastor Alexandre fez, eu acredito que de todas as atividades, a que menos oferece risco e perigo é a religiosa. Em primeiro lugar, nós sabemos que doenças psicossomáticas, os psicólogos que estão me ouvindo
devem saber do que estou falando. Muitas doenças da sociedade, elas vêm sendo causadas por causa de suas mentes, por causa de suas formas de pensar, por causa de ataques externos, onde eles não têm habilidade para gerir tal situação. Então eles desencadeiam um sistema nervoso. Esse sistema nervoso pode atacar o coração, eles podem, pela psicossomática, eles podem desenvolver problemas cardíacos, cânceres, eles podem desenvolver problemas intestinais, úlceras, gástricas, inclusive. Para não falar do suicídio. O que leva a pessoa ao suicídio não é alguém que está perseguindo ela na rua, é a própria mente dela em desajuste com a realidade que ela vive. Então, meus queridos legisladores desse Brasil que me escutam, como isso não pode ser uma atividade essencial? Porque há áreas que nós tratamos que ninguém mais pode tratar, é a área espiritual. E quando nós lidamos com a área espiritual, nós às vezes fazemos uma oração, a pessoa que se matar não vai mais. A pessoa que estava com problema no relacionamento, volta em casa, tem uma segunda conversa, dá-se uma segunda chance, porque ela pegou uma segunda opinião. Então nós fechamos as igrejas, que mais uma vez repito, funcionam 10 horas e 40 minutos no espaço de 30 dias, para prevenir o quê? Porque, esta é minha fala, eu não acredito, honestamente, meus irmãos, que isso tenha resolvido. Em primeiro lugar, porque nós temos no quadro uma seguinte informação. Quem não contraiu o Covid, que não tenha antes utilizado o álcool, o espaçamento social e a máscara. Todos já faziam isso. E talvez alguém diga, mas se não fosse isso estaria muito pior. Defendo. Mas a questão é, freou alguma coisa? Quando nós trazemos um tratamento religioso, que não é, a igreja não é religiosa, mas assim que é descrita como religião. Quando trazemos as pessoas para um relacionamento com Jesus Cristo, por ele ser o curador, por ele ser o salvador, para quem crê nisso, isso faz uma diferença enorme. Nós temos alguns quadros aqui que já experimentamos na igreja, de 3 mulheres, desde que estamos com o ministério aberto. Caroço no peito desaparecer, cisto no ovário, mioma ser expelido do corpo e não houve nenhuma intervenção cirúrgica. Agora, inclusive, semana passada, tivemos uma mulher diagnosticada úlcera gástrica, veio aqui na igreja, estávamos ministrando, ela pediu oração, ela manifestou o espírito maligno, vomitou sangue, e quando se levantou disso, estava limpa e não tinha dores nenhuma. É um hospital da alma, é um hospital espiritual, sim. Estive orando numa empresa com mais de 30 funcionários em Guaraciaba, não vou citar o nome porque não pedi autorização, mas posso pedir autorização e posso trazer isso a público. Mais de 15 pessoas curadas de doenças terríveis que não sabiam mais o que fazer dentro dessa empresa. O horário do almoço se estendeu porque a oração estava em continuação, passou do horário do almoço e Jesus estava trabalhando. Então eu tenho aqui estas perguntas, mas a que não quer calar é essa, que muito me fizeram. Quem paga a conta? Nós, por exemplo, na igreja Atos 5, nós temos um aluguel. É R$ 3.500 esse aluguel. Temos luz, temos água. Eu não vou nem falar do deslocamento, de combustível, de alimento, casa pastoral. Eu vou falar do básico. Quem paga isso? Porque quando eu crio um decreto e eu não coloco os prós e os contras, eu posso gerar um problema maior do que o Covid.
Então, quando eu crio um decreto, eu tenho que pensar no bem-estar da população, garantido em artigo 6º e 5º da Constituição Federal. Eu tenho meus direitos, mas só me apresento os meus deveres. Então, o cidadão de bem, querido ouvinte, ele sabe dos deveres, porque não deixam eles esquecerem. Mas quando os direitos irão fazer parte de suas vidas? Há pessoas que não têm o que comer. Nós, como igreja, levamos cestas básicas. Nós levamos alimento para essas pessoas. Nós estamos atendendo pessoas em casa. Eu sou um que várias vezes fiz compra de mercado com meu dinheiro, porque não tinha suficiente. Existe um público carente, existe um público pobre dentro da nossa sociedade, que eles precisam de assistência. Tudo bem, fique em casa, mas comendo o quê? Fique em casa, mas com que água? Com que luz? Porque se ficarmos um mês ou dois, as contas vão vir da mesma forma. Porque mesmo que não produzamos renda, produzimos dívidas. Isso é natural. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Quem é que paga por tudo isso? Vamos ouvir o que Deus tem a dizer em Isaías capítulo 5, versículo 20 e 22. Vamos para agora, saindo das minhas perguntas, vamos para a Bíblia Sagrada, capítulo 5. Eu quero pregar para você. Capítulo 5, 20 e 22. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores como pó serão levadas pelo vento. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. O que isso quer dizer? Raiz e folha. Folha significa, flores significa sua juventude. E raízes significa sua estrutura. Da onde você extrai a seiva, da onde você bebe a água. Ele está dizendo que vai começar pela raiz. Ou seja, vai se secar pelo processo de vida, por causa da lei de Deus que está sendo deixada de lado. E eu quero hoje fazer um clamor pelos legisladores. Eu quero fazer um clamor pelos administradores de todos os municípios que estiverem me ouvindo agora. Porque as vossas almas também são importantes para o Senhor. E nós precisamos orar sim pelos governantes, precisamos orar sim. Deuteronômio 24, 14, eu quero falar agora sobre a opressão, porque eu já falei do planejamento. Deuteronômio, tu põe na tela ali para mim, porque senão eu vou ficar lendo bastante. Deuteronômio 24, 14 fala de opressão. Vamos para a tela. Não se aproveitem do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e dependente disso. Senão ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Se dá para você entender de novo, vamos ler de novo, volta a isso. Porque as pessoas não entendem que há um Deus que contempla o necessitado. Não se aproveitem do pobre, versículo 24, 14, e necessitado. Seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, ou seja, em dia, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e dependente disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Uma das coisas que a gente precisa entender é que uma pessoa, queridos que estão me ouvindo agora, que são patrões, é que uma pessoa que tem necessidade, a necessidade obriga ele a levantar um clamor de oração. E quando o juiz de toda a terra ouve, ele pesa isso na balança. E quando ele pesa isso na balança, ele vai ver que há culpa sim.
E ele vai atrás dessa pessoa, porque é um pecado. Ele cometeu um pecado. E eu quero ir para Jó capítulo 3, 31, 15. Jó 31, 15. Isso é para que você veja que os necessitados aos quais eu represento aqui no programa de rádio, eles têm um Deus por eles. Eles têm alguém por eles. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai repercutir naqueles que os oprimem. Jó 31, 15. Aquele que me fez no ventre materno, não fez também a eles? Não foi ele quem formou a mim e a eles no interior de nossas mães? Se não atendi aos desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque eu aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas. Jó está dizendo, neste texto, que ele tinha conhecimento desta sua missão, e que por estar Jó entre o tribunal, entre aqueles que decidem, ele desejou e pleiteou a causa do necessitado. Então ele faz uma imprecação de maldição, caso ele tenha negligenciado isso. Por quê? Porque este mistério vem de Deus. Agora eu pergunto, será que Deus aplicaria a justiça divina? Vamos para Eclesiastes, do capítulo 5 ao versículo 8, e eu quero que você anote isso em casa, e você vai entender o que estou falando. 1, 2, 3. Se você vir o pobre oprimido numa província, e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior. E sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Isso é uma leitura muito importante. Porque o que é um rei interessado na agricultura? Como é que eu posso dissecar esse texto? É que o rei sabe que tudo que ele come e usufrui vem daquilo ali. Então é como se estivesse dizendo, mesmo que essas coisas aconteçam, que o rei esteja inteirado de que até o seu sustento vem daquilo, e que se mantenha envolvido naquilo, porque até ele precisa de tal. Agora vamos para o versículo anterior, que eu quero explicar melhor. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça. Veja que interessante, o direito e a justiça. Por quê? Porque os deveres, ninguém deixa o pobre esquecer. Todo pobre sabe o que ele tem que fazer, mas nem todo pobre sabe os direitos que ele tem. Nesse universo de obrigações, ele também tem seus proventos. Então, a palavra de Deus fala pela boca do sábio Salomão, que se, vamos dizer, se alguém ver um pobre oprimido numa província, e vir que lhe são negados os direitos e a justiça, não fiquemos surpresos, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. O que ele quer dizer com isso, pastor Alexandre? Ele quer dizer que nós não devemos levantar barricadas e contenda por causa de algo que um oficial de justiça ou de alguém que bate a nossa porta venha com suas cobranças, porque ele diz, olha, o problema não é ele, tem alguém por trás dele, e por trás de quem está por trás dele tem outro ainda mais elevado e outro ainda mais elevado. Só que por fim, tem Deus na história. Por fim tem Deus na história, e eu vou lhe mostrar isso aqui. Eclesiastes do 8 ao 9, vamos ler agora para ver a justiça de Deus chegar, porque é nisso que eu acredito. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol.
há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Então, quando a Bíblia fala que o domínio sobre outras pessoas, quando alguém está encabeçado, governando um público grande, ele tem que ter cuidado em governar com justiça, porque este governo pode lhe servir de laço. A Bíblia está dizendo sobre outros para a sua própria infelicidade. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Porque este domínio, há ocasiões que as pessoas se aproveitam da necessidade ou do ser incauto ou da ignorância de algumas pessoas para conduzi-los a um lugar aonde, se eles soubessem, de maneira nenhuma estariam lá. E eu quero fechar este ato de justiça divina com Provérbio 24:12. Abre para mim, por favor, na tela. Provérbios 24:12. E eu quero ler para vocês entenderem que eu estou alinhavando toda a minha conversa na Bíblia Sagrada. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Então eu entendo que mesmo que, já diz a nossa, acho que é o nosso Código Penal, né? Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Eu não vou deixar de ser preso por roubar e dizer que eu não sabia que era crime. Eu não vou deixar de ser preso por matar alguém só porque eu posso alegar que eu não sabia que era crime matar. Eu vou ser preso igual. Então ali tem a melhor explicação para isso. Deus sabe o que estamos fazendo. Deus sabe com que espírito estamos fazendo. Por trás dessas ações, quais são os jogos de interesse de nossas atividades. Então Deus está vendo. Meus amados governantes, meus amados magistrados, meus amados oficiais de justiça, policiais, médicos, meus amados patrões que empregam os seus funcionários, seus próprios funcionários, você que está trabalhando numa empresa, numa instituição filantrópica, você que atua na igreja, Deus está vendo os nossos atos. Ele está vendo o que nos motiva. E aquilo que me motiva, aquilo que me impulsiona é o que chama a atenção de Deus. Não o que eu faço em si. O que me impulsiona a fazer o que eu faço é que atrai a justiça divina. Para finalizar, eu tenho em 1 João 3,17. 1 João 3,17, eu tenho para finalizar a cereja desse bolo. E dizer o que o pastor Alexandre entende. Em primeiro lugar, eu acho que nós, igreja evangélica, de todos os lugares que estão me ouvindo, onde o programa possa estar indo, nós deveríamos ser mais unidos. E nós não somos unidos. Isso eu digo com lamento no meu coração, com um pesar. Nós deveríamos nos unir, não para nos degladiar ou medir forças, não para bater em portas com os pés ou gritar nas praças. Deveríamos nos unir pela oração. Deveríamos nos unir para um bem comum de nossas organizações, para fazer-se entender que as igrejas não são como uma porta, como uma bodega, como uma porta qualquer. Elas são uma instituição onde o Deus vivo vela por elas. Quantas pessoas estão na igreja hoje que são advogados, juízes? Eu preguei muitas vezes, aconteceu de eu pregar na Adonep, que é a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, de ver jogadores de futebol, artistas, pessoas famosas, milionários, empresários, juízes, médicos, deputados, desembargadores eu conheci, que estão numa igreja hoje. Então, como que uma igreja pode ser tratada como eu estou vendo neste processo de pandemia? Nos alegramos com a lei 10.292 e agora ela não vale mais nada, mas não é que ela não vale lá em cima,
é que no meio do caminho alguém entendeu que era melhor derrubar e fazer outra, e isso pode estar seguindo um ponto e outro ponto. E eu fico pensando, assim como nós abrimos a igreja num dia e fechamos no outro, o que os comércios devem esperar? Eu fico pensando, será que eles vão ter tempo? Porque nós não tivemos como igreja. Será que eles vão ter tempo? Será que eles terão como pagar o salário aos seus funcionários, mesmo não estando trabalhando, ou manda embora? O que faz? Eu acho que o planejamento responderá minhas perguntas. De antes de se promulgar uma lei, ou antes de colocar um ponto de vista, considerar as necessidades da sociedade. Eu não sou um pastor político, eu sou bíblico. Por isso estou usando as Escrituras e não a Constituição Federal. Haja vista que a pandemia baseada no artigo 196 da Constituição Federal, que é da primeira Constituição de Dom Pedro I. É algo que ainda não foi, nós estamos na 7ª Constituição e ainda estamos pedalando em tantos atos. Por isso 1 João 3,17 diz, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu fecho com esta mensagem para dizer para você, empresário, para você, dono de estabelecimentos, você que está rico, você que está numa zona de conforto segura, lembre do que estão embaixo. Porque eu não conheço ninguém que esteja rico hoje, que não tenha no andar de baixo de sua riqueza, um grupo de operários mantendo sua empresa funcionada. Todos precisam dos pequeninos, mas tratem bem deles porque há um Deus que os observa. Vocês não podem com a ira do Deus Supremo. Quando Deus estende sua mão direita, a Bíblia diz que é um ai tão grande, que a Bíblia fala em Apocalipse assim, ó, os ricos e poderosos irão gritar dizendo, ilhas e montanhas, caiam sobre nós e nos escondam da ira do Todo-Poderoso e do seu Cordeiro. Mas por que isso? Porque Jesus vem julgar a má administração e distribuição de renda. Por que que uns quase não têm nada e outros têm tanto que não sabem o que fazer? Em Provérbios diz que Deus fez o rico e o pobre. Por que que ele fez o pobre? Para o rico exercitar misericórdia, caridade e amor. Então, quando eu vejo um pobre, eu vejo a oportunidade de eu exercitar o amor de Deus em mim. Se você não fizer isso, com certeza, Deus vai tirar o que você tem e colocar na mão de pessoas melhores que você. Eu estou aqui falando em nome dos necessitados. Em nome daqueles que não podem pagar um atendimento num hospital particular. Em nome daqueles que não têm planos de saúde. Eu estou falando em nome daqueles que comem o pão nosso de cada dia. Eles não têm como fazer uma reserva do mesmo pão para vários dias. Eu estou aqui falando em nome daqueles que estão marginalizados. E eu não estou, quero deixar claro na minha fala, isto não é um recado para São Miguel do Oeste. Eu estou pregando para todos que me escutam, ok, meus irmãos? Para todos que me escutam. O que você está fazendo com o que você tem? Ok, a pandemia chegou. Você não parou para pensar que alguém vai precisar de ajuda financeira porque o Estado nega o seu dever? O Estado nega o seu dever. Não há governo pagando contas de luz para nós nem de água. Não há governos batendo em nossa porta dando cestas básicas. Não há nem o básico chegando na vida daqueles que estão desassistidos. Então eu vou fazer uma pergunta. Quem paga essa conta? Meus queridos irmãos, eu quero levantar um clamor agora por todos os legisladores e agradecer a Deus pelo Covid-19. Pastor Alexandre, por que você vai agradecer a Deus pelo Covid-19? Porque o Covid-19 me revelou muitas coisas. Ele me revelou que eu não tenho direitos. O Covid-19 me revelou que eu não mando nem na minha própria vida, porque alguém pode chegar e me mandar ficar em casa ou sair de casa. Alguém pode me fechar com toda a minha família.
O Covid-19 revelou que ninguém é dono do que tem, porque qualquer um pode chegar, ou seja, algumas pessoas podem chegar, bater na sua porta e dizer, fecha isso. Nós não somos donos de nada. Há uma outra coisa que o Covid-19 me revelou também. Ele me revelou que tudo eu achava que era da presidência que vinha o problema. Mas ele me revelou que os governadores é que decidem em seus estados e não o governo federal. O Covid-19 me revelou também que quem aumenta as gasolinas são os governadores. É eles que botam essas bitributações. E a gente dizia, poxa vida, o governo federal, ah meu Deus, não, o Covid-19 revelou porque houve uma briga. A poeira levantou. E eu falei como um homem que estava ali, como um cientista dissecando o assunto. Eu falei, meu Deus, então é assim que funciona? É assim que funciona. Há uma outra coisa que a Covid-19 me revelou, é que pessoas que me amam podem não querer nem me ver mais, por causa da doença. Ela nos revelou que é mais seguro entrar debaixo de uma cama do que abraçar ou olhar um olhar amigo. De dar tchau para alguém, de conversar, de se alegrar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, e se fosse pior? O que nós faríamos? Há uma outra coisa, querido ouvinte, que a Covid-19 me revelou. É o nível de fé daqueles que se dizem cristãos. O nível de fé desceu tanto. Ele deveria subir, mas ele desceu. De forma que não se fala mais de Jesus, não se fala mais de outra coisa, a não ser do Covid. A Covid-19 também me revelou que quando eu entro dentro de um estabelecimento, eu não sou mais um cliente importante. Agora a máscara define tudo, o tratamento mudou. Há pessoas nos comércios que estão muito deselegantes em tratar os clientes. Porque eles estão com tanto medo que apenas a falta de uma máscara já os impulsiona a um tratamento agressivo, tipo, que inconsequente, será que você não vê que o mundo está morrendo? E eu falei assim comigo em oração, Jesus, o Senhor disse, quando o Filho do Homem vier na sua glória, com os seus santos anjos, porventura encontrará fé na terra? Isso é uma pergunta retórica. Eu acredito que não, Senhor. Eu acredito que não. E eu quero fazer um apelo para você, de qualquer denominação evangélica que estiver me ouvindo. Pare de ser covarde. Pare de ser frouxo. O Rei dos Reis não ressuscitou para ficar preso numa cruz, dentro de um lar, na lápide de um cemitério ou na folhinha do calendário. Nós estamos falando de um Jesus Cristo que está vivo hoje. Estamos falando de alguém que saiu da tumba fria. Estamos falando de alguém que está virando a África no avesso, curando todo tipo de úlcera, curando todo tipo de câncer. Por que que os governantes não vão lá e colocam lá na sua televisão, no seu computador, os milagres da sinagoga igreja de todas as nações que acontecem na Nigéria, que acontecem em Maputo, em Moçambique? Por que que não colocam lá e assistem que o Jesus Cristo, ele cura, liberta, ele batiza com o Espírito Santo, e ele não morreu para levantar com ele uma geração de covardes, mas uma geração de homens cheios do Espírito Santo para mudar o cenário da humanidade ao qual nós estamos vivenciando. Foi para esta hora que Jesus nos levantou. Jesus nos levantou para esta hora agora. Por isso que diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus caminhos, eu perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. Por que que a terra está doente? Por que que as instituições governamentais estão doentes? Por que que nós estamos aí sendo enxovalhados de tantas leis injustas que levantam uma, derruba a outra e ninguém pergunta o que a gente pensa sobre isso? Porque o povo não está orando como deveria. Nós somos crentes como somos membros de um clube social. Viemos bonitos, nos abraçamos e vamos para casa. Mas o dever de casa está sempre por fazer.
Igreja, está na hora de acordar e levantar. Nós não temos um sistema democrático, nós vivemos num sistema teocrático. É Deus que comanda as nossas vidas, é Deus que governa as nossas causas, é Deus o nosso juiz, legislador, desembargador, oficial de justiça, é Jesus o nosso advogado, é o Espírito Santo o nosso conselheiro, e Deus é bom e o diabo não presta. Igreja, você está parecendo um gigante embriagado, adormecido. E quando resolve bocejar, dá mais um trago no vinho. Jesus disse que nós temos que nos livrar do sono da indolência. Está na hora de levantar e mostrar o poder que temos, assim como aconteceu nas Ilhas Fiji. Bote lá um documentário lá. Bote lá, Avivamento nas Ilhas Fiji. Você vai ver uma nação inteira amaldiçoada porque comeram um missionário e seu tradutor. Uma mulher tribal chegou e disse que nós não devemos dar o costume usual com aqueles homens, porque ela havia uma grande desgraça. Então comeram um missionário. Cozinharam o missionário, seu tradutor, e comeram. A terra, ela começou a ser amaldiçoada. Pessoas vinham até da Índia e dizimaram tudo, quebraram loja, anarquizaram tudo, saquearam tudo. Não aceitavam nenhum primeiro-ministro nas Ilhas Fiji. Até que os membros evangélicos disseram: é hora da gente se unir em oração. Não importa a placa, não importa isso. Vamos se unir, porque a palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, aleluias. Eles começaram a levantar uma campanha, inclusive o primeiro-ministro, inclusive todo o seu parlamento, todos eles se humilharam, todos eles desceram, e até os rios que não tinham mais peixes, os peixes voltaram. As árvores que não produziam fruto, o fruto veio de volta. É Deus quem comanda tudo, não é o homem. Não é o homem. Por isso, igrejas que estão me ouvindo agora, juntem forças e clamor. Parem de ser exclusivistas. Parem de ser exclusivistas. Parem de defender placas, porque placa não subirá para o céu. A única placa que tem lá é Cidade Santa, Nova Jerusalém. Não vai ter espaço para Atos 5, Batista, Quadrangular, Universal. Jesus disse: eis que venho buscar um povo santo, um povo puro e de boas obras. Ele vai pegar um povo no meio de um povo. Jesus Cristo, Ele está esperando o nosso clamor, porque Ele quer se levantar, mas você precisa acordar. Saia do Netflix, saia das redes sociais, deixe de ser escravo do tablet e do smartphone, passe a ler mais a Bíblia, se comprometa com o Evangelho, porque o Evangelho, ele é para a nata da humanidade. Jesus Cristo deixou o Evangelho, como Ele disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos grandes e sábios e as revelaste aos pequeninos. Isso aqui é para nós, essa é a nossa tarefa, a nossa incumbência de trazer a justiça pela palavra de Deus. Eu vou falar. Não nasci de 4 meses. Não me entrego e não tenho medo de nada. A única coisa que me abala as pernas é pisar nos decretos do Altíssimo Deus. Meus amados irmãos, orem pelos parlamentos, orem pelos governos. Igrejas partidárias é uma vergonha. Um é isso, o outro é aquilo. Placas de partido e o evangelho no chão. Placas políticas e a placa do ide pregai, cheia de poeira atrás do púlpito. Nós estamos preparando um mistério, irmãos. Nós estamos precisando de que Deus fale conosco, mas você não pode ouvir a Deus se não falar com Deus, porque não são as respostas que gerem o mundo, são as perguntas. Pergunte a Ele, Jeremias 33:3. Clama a mim e eu te responderei. Clame ao Senhor. Clame a Ele. Você não pode porque está numa rodada de pizza conversando sobre futebol.
Você está gritando gol enquanto o mundo faz um gol em sua casa, em suas finanças. Nós estamos vendo juventude transviada. Agora o modismo é isso aí. Nós estamos vendo que o futuro do Brasil não é tão futuro assim, já é presente. Eu já sei o que vai ser amanhã pelo hoje. Já estamos vendo para onde as coisas estão indo. E Deus nos incumbiu do direito de mudar isso. Não há nada que nosso joelho no chão não mude. Não há nada, irmãos. Quando você dobra esse joelho, é a única parte do teu corpo que o diabo corre. É a única parte. Quando você dobra o joelho, é a mesma coisa que engatilhar uma escopeta. Ninguém quer ficar na frente. Dobra o teu joelho, bota a tua cara na terra e clame por justiça, clame por vingança, porque o nosso Deus não é como o Deus do paganismo, o nosso Deus não é como o Deus do satanismo, o nosso Deus não é como o Deus da bruxaria. Eles todos têm que dobrar o joelho diante do nosso Deus. Você pode dizer que não acredita, mas o Deus que você serve acredita, sabe o poder que há no nome de Jesus. Igreja, por favor, quando a Bíblia Sagrada instituiu a palavra igreja, não foi organização, foi organismo. É um corpo vivo, não é uma placa na porta do lado de fora. Pelo amor de Deus, tome posição nessa terra. Vamos fazer tremer os alicerces do inferno. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Levanto agora um clamor em nome de Jesus nos minutos que me faltam. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus eu venho agora neste momento, Senhor, te agradecer pela tua palavra, a minha bússola, a minha âncora, a norma de fé e conduta de minha vida. Como diz o salmista Davi, a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, 21:13 de Provérbios, a tua palavra diz: por causa do clamor dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aqueles que os homens assopram para longe. Desculpa, Senhor, é Salmo 12, verso 5. Provérbio 21:13 diz: aquele que tapa o ouvido ao clamor do necessitado, também clamará e não será ouvido. Por isso, Deus, abra e aguce bem os ouvidos daqueles que são responsáveis, Pai, pelas áreas sociais de nosso povo, Pai. Que na hora que fizerem um decreto, que provenham também o escape, meu Deus. Que também provenham as instituições, Pai, daqueles que fazem cobranças, Pai, que geram receita para a própria cidade. Senhor amado, as tributações de água, de luz, Senhor, os aluguéis, Pai querido, quando fechamos o estabelecimento, aquele que alugou não quer saber que a lei veio lá de cima. Nós temos que estar ali, nós temos que sofrer o vexame, Senhor, e isso aí quem é que paga? Quem é que paga, Deus, a gente ter lá que contar uma história para pagar uma dívida? Quem é que paga isso, Senhor? O constrangimento, porque, Senhor amado, foi por compulsória medida, Pai, que as pessoas fecham os seus estabelecimentos. Então não é por não quererem pagar, é porque não tem como o fazer. Então eu lhe peço, derrama a tua justiça, meu Deus, faça a justiça em nome de Jesus. O Senhor sabe, Pai, se somos uma instituição essencial, tratamos na área da cura, da orientação, da psicologia, então nós temos, Pai querido, um papel importante na nossa sociedade, Pai. Em o nome de Jesus, eu coloco em tua mão todos os magistrados, eu coloco em tua mão todos os oficiais, todos os militares, todos os médicos, a área da saúde, todos os empresários, todos os contratantes, todos os contratados, todos os desempregados, para que tu venha, Senhor amado, fazer justiça entre uma coisa e outra. Meu Deus, tu és o legislador de toda a terra. Senhor amado, não interessa, Pai, o que diga o homem. A tua palavra diz: todo homem seja mentiroso e seja Deus verdadeiro. Está em Romanos. Por isso, Deus, eu fico com a tua verdade. Ajude a nossa nação que está passando por este problema. Ajude, Pai querido, esses governantes, para que eles tenham maturidade administrativa, Pai, para mostrar, Senhor amado, a tua vontade para a nação. Não só, Pai querido, tratar de um problema criando outros, mas, Senhor amado, que venham retratar, Senhor amado, em seus mandatos a vontade do Deus Todo-Poderoso, porque no final das contas é isso que basta. Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu deixo, meu Pai,
esta oração, para que tu venha trabalhar no coração dos homens, Pai, que promulgam nossas leis, para que tu venha colocar, Pai querido, dentro deles aquilo que tu achar necessário. Peço que guarde suas famílias, peço que cure seus enfermos. Peço, Pai querido, que os defenda do Covid, que os defenda, Pai querido, de qualquer intempérie causada por espíritos, Pai, ou pelos reveses da vida. Em o nome de Jesus eu oro, Pai, para que eles sejam um corpo saudável, porque é dali que vem as leis. Então eu tenho que orar por eles, Jesus. Eu tenho que orar pelo corpo administrativo. Por quê, Pai? Porque nós estamos sujeitos a isso. Então, Pai querido, de bom grado eu compreendo, e eu oro por eles agora. Estenda a tua mão sobre eles, Pai. Lhes dê uma mão de justiça, lhes dê sabedoria, lhes dê inteireza de coração, lhes dê, Pai querido, temor da tua palavra e amor pelo próximo, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor amado, que nós venhamos compreender, cidadãos, que os policiais não são problema, que os oficiais dos órgãos públicos não são problema. Não se levante contra ninguém, não agrida ninguém, não fale mal de ninguém, nem dentro da sua casa. Tudo o que temos que fazer é dobrar o joelho e apresentar o caso ao Senhor. Deus não nos autoriza a falar mal de alguém. Deus não nos autoriza a nos levantar contra alguém. Porque, como diz as Escrituras, por trás dele tem alguém maior, e por trás daquele tem outro maior, e por trás daquele tem outro maior. Mas por trás de todos eles, lá em cima, tem o Deus Todo-Poderoso. Livra-nos, Deus. Livra-nos em nome de Jesus desta, aspas, segunda onda, Pai. Porque às vezes, Pai, eu não sei se eu sou louco ou me faço, mas às vezes dá a entender que o vírus é inteligente e que ele programa um ápice em certo mês, ele programa. Pai querido, eu sei que estamos num grande jogo. Não nego, Pai, a realidade do vírus, não nego. Mas eu sei que alguém está tirando proveito disso neste nosso mundo inteiro, porque o mundo inteiro está passando por isso. Então eu lhe peço, Pai, trate de frente com os responsáveis. Trate de frente com os envolvidos, Pai, que estão, Pai querido, defraudando o teu povo. Trate com cada um, Pai, converse com eles de perto, Pai. Tu sabe o que fazer e sabe o que falar. Eu oro pelas suas vidas em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Querido ouvinte da Rádio Peperi, muito obrigado pelos seus ouvidos. Eu só posso lhe pedir que continue em oração de justiça. O que é oração de justiça? É quando você pede para que Deus faça a justiça. Porque muitas coisas podem ser decididas injustamente. Não estou citando um caso específico. Eu estou dizendo muitas coisas em nossa vida. Todavia, a justiça de Deus, ela nunca falha. Então, meus amados, você que me ouve pelo rádio, não fale mal de nenhum órgão público. Não fale mal de nenhum órgão militar. Não fale mal de ninguém. Deus não nos autoriza. Ore por eles. Ore por eles. Porque se orarmos pelo povo, se orarmos pelos nossos legisladores, leis justas sairão de lá. Nós estamos submissos a eles. É o que diz Romanos 13. Então não se levante contra a autoridade, não crie problemas. O que estamos fazendo aqui é orientar você. Apenas ore, não vá brigar, não bote o pé na porta, não distrate um funcionário atrás de um balcão, de um posto de saúde. Não faça esse tipo de coisa. Apenas clame ao Senhor e observe que Ele vai organizar a nossa vida. Não é só a nossa cidade, é a nossa nação. A minha orientação que eu dou para os órgãos competentes é considerarem, seja qual for a lei, considerarem tudo aquilo que contextualiza aquela decisão. Pessoas vão sofrer, pessoas vão ser desempregadas, pessoas vão sofrer situações vexatórias, vão acontecer negligências, alguém vai ter prejuízo. Temos que pensar em tudo isso e aplicar uma medida substitutiva. Se aquele valor não entra,
a pessoa tem que comer, ela tem que pagar a luz. Vai fazer o quê? Bloqueia, não cobra-se conta de luz, não cobra-se conta de água. Tem que ter uma medida substitutiva daquela renda que não entra mais. Essa é a minha orientação. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Obrigado e até a próxima.